Jovens, eu estou terminando essa terceira parte durante a aula, né? Fazendo esses vídeos durante a aula, eu estou me mal acostumando nisso, né? Mas de ontem mesmo não tinha outra condição, porque eu fui fazer essas capinadas, como eu falei para vocês, e eu simplesmente quebrei o rei, como diz o Matuto, né? Na verdade é quebrei o relho, né? Existe essa palavra relho, tá? Quebrei o rei. Ah, e fiquei estrupiado. Estrupiado mesmo, só arquejando. Só fiz tomar banho, jantar e capotar. Capotar mesmo, porque eu não tinha outra condição de fazer. Né? Aí dormi demais. Eu estou fazendo agora, tá? Peço até desculpas, mas vai dar certo. A gente está aqui em Go, né? Professor, pronuncia como se fosse um Go mesmo? Sim, tá? Ah, ó a pronúncia, ó. Go, go. Isso não é go, não? Não, percebam que aqui não é um O. É um go, go, go. Professor, e se eu pronunciar go, tá certo? Eles vão entender, tá? Não tem problema quanto a isso. O verbo go é um verbo, daqueles verbos da língua inglesa que tem vários significados, tem várias utilidades, digamos assim, tá? Em relação a essas figuras, ele tem uma ideia de ir a determinado lugar, tá? Em relação a essas figuras, percebam que todas as outras aqui, se você entender mais ou menos o vocabulário, nenhuma delas tem uma ideia assim de ir a determinado lugar que não seja na sua casa ou algo que você pratique no dia a dia, né? Por exemplo, exercício, você pode fazer todo dia. O tênis, você pode praticar ali todo dia. A guitarra, se você for um guitarrista, né, um músico, você pode praticar ali no dia a dia. Você usar ali um guarda-chuva, pode ser no dia a dia, né? Ou seja, tem coisas aqui que normalmente são cotidianas, né? Somente uma que não é, foge um pouco do cotidiano, né? É você ir a determinado lugar que não é o teu cotidiano. Por exemplo, to the cinema. A pronúncia é essa mesmo, ó. Cinema, não é cinema. A gente dá uma tonicidade para o E, né? Só que na língua inglesa nós damos uma tonicidade bem maior para o I, tá? Go to the cinema. Cinema, tá? Vocês vão pronunciar assim. Go to the cinema. To the. Você pronuncia quase junto, ó. Go to the cinema. Cinema não precisa dizer o que é, né? Cinema, as pessoas estão até aí na fila para comprar a entrada, né? Go to the cinema. Cinema lá tá, é um 9. 9 horroroso. Tá aqui, 9. Deixa eu entender melhor aqui essas coisas.
eu dar uma pausa aqui. Gente, o próximo verbo é um verbo que pode dar um nozinho na cabecinha de vocês, tá? Ele é semelhante, mas ele não é igual a um outro verbo que a gente ainda vai ver aí nesse próximo exercício que eu vou colocar para vocês. O verbo have, ó, nem é a nem é e, have. O verbo have, ele é semelhante, mas não é igual, tá? Ao verbo take. O verbo take a gente ainda vai ver na próxima atividade, que eu ainda vou colocar hoje. O verbo have é semelhante ao verbo take, mas eles têm significados diferentes, digamos assim. O verbo have é uma posse, mas é uma posse não de objetos. Por exemplo, se eu tivesse um filho, eu tenho um filho, o verbo ter, ó, eu tenho um filho. Esse filho, para a justiça, ele é obrigação minha que eu cuide. Eu tenho esse filho, o filho é meu. Inclusive, até as mãezinhas dizem assim, o filho é meu, se envolva, se meta com a sua vida, o filho é meu. Percebem como a gente usa posse? Meu. Só que ele não é um objeto. São pessoas, né? Pode ser animal? Pode. Tá? Então o verbo have, ele tem a ideia de posse, mas não de objetos. Tá? Então o professor já está dando uma dica do que vai ser o verbo take. Perfeito. O verbo take é posse também, mas de objetos. Take. Pen. Take a pen. Pen. Caneta. E por aí vai. Pencil. Pencil. Lápis. Tá? E por aí vai. Take DVD, um DVD, né? E por aí vai. Então, qual deles aqui, qual dessas fotos você tem, mas que não é objetos? O número 3 aqui, tá, gente? Você percebe que é uma mamãe com seus filhotes. Então, lá você vai dizer que é have, children, eu tenho filhos, ou tenho children. Ao pé da letra, children são crianças, tá? Mas quando você diz tenho crianças, você diz tenho filhos, tenho comedorzinhos de rapadura e por aí vai, tá? Have children. Então é o número 3, tá? Like. Like pode ser uma conjunção, mas aí ele é um verbo, tá? Cuidado com essa palavrinha, que lá na frente vocês vão vê-la como uma conjunção, ela unindo palavras, tá? Mas aí ela é simplesmente um verbo. Like é o verbo gostar, tá bom? E aí você tem a ideia de like animals. Gosta ou gostar de animais, tá? Animals, número 8. Like animals, número 8.
E bem próximo ali do like animals, você tem o 11, ó. Não é animals não, professor, é animals. Pronúncia, a tonicidade vem para primeira das sílabas, né? O inglês tem isso, né? Ele não leva lá para o final, ele traz o quanto ele puder para o início das palavras. Aquele verbozinho lá, ó, esqueci de mostrar. Você não vai pronunciar esse T e nem esse E. Olha a pronúncia, ó. Listen, listen. Você pronuncia o S mesmo, ó. Listen. É o verbo ouvir. É o verbo ouvir, tá, gente? Só que eles trouxeram um rádio aqui bem do tempo da vovó, né? Listen to music. Listen to music, tá? Music todo mundo sabe, é um cognato. Music é música, tá? Então, listen to music vai ficar como 11. Like, 8. Have, 3. Go, 9. Eat, 18. Drink, 17. Do, tanto é o 14 quanto é o 20. E o cook ficou com o 19. Esse é o nosso exercício de hoje, tá bom? Nossa correçãozinha. Vou colocar mais para vocês. Beijos.